há centenas de livros no Novo Testamento, não apenas os 39 que chegaram para os evangélicos e os 7 a mais que são chamados apócrifos e que chegaram para os católicos. Essa é uma grande e real possibilidade. Isso porque não existe um número oficial, nem mesmo entre os judeus, mas acreditam alguns que os livros do Antigo Testamento eram um pouco mais de 100. Outros acreditam que eram um pouco mais de 200. E há aqueles que falam que eram quase 300 livros, ok? Então, eu vou citar alguns nomes aqui de livros, por exemplo, o livro de Jazar, o livro das Guerras do Senhor, o livro de Atos de Salomão, o livro de Salmos de Salomão, o livro das Crônicas dos Reis de Israel, primeiro, segundo e terceiro Enoque, o livro dos Jubileus, o Apocalipse de Abraão, a vida de Adão e Eva, Bel e o dragão e vários outros. São várias literaturas que já foram encontradas. O que eu quero dizer para você é que para chegar a esses 39 livros, não foi Deus quem escolheu. Esse entra, esse fica de fora e colocou esses 39 livros aí. Esse cânon foi feito por homens, ok? Agora, como é que chegaram nesses 39 livros? Preste atenção. No ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos, os judeus disseram o seguinte: a gente precisa de alguma coisa que possa provar e possa materializar não só a nossa tradição oral. Então, são muitos livros. Se a gente tiver que sair fugindo do inimigo de novo, a gente precisa ter alguma coisa. Como os livros eram rolos, por exemplo, um livro como Ezequiel, um livro como Jeremias, precisaria de uma carroça para carregar, porque eram vários rolos feitos de papiro ou de pergaminho. Então, só para um livro era uma carroça, algumas pessoas para carregar o livro. Como que vamos enfiar o livro debaixo do braço e sair correndo, se a gente for invadido novamente por inimigo? Então, vamos escolher alguns para a gente proteger. Então, a Torá entrou, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses aí entraram. Agora, os livros que nós chamamos de históricos e poéticos, eles falaram assim, vamos escolher alguns. Quais? As duas principais seitas do judaísmo eram os fariseus e os saduceus, que criam nas mesmas coisas. Qual a diferença? O fariseu cria na ressurreição de mortos, no ministério de anjos e em demônios. Já os saduceus não criam nem na ressurreição de mortos e nem ali no ministério de anjos, seja anjo de Deus ou anjo do demônio. Então vamos deixar de fora todos os livros que falam de ressurreição, que falam de anjos e de demônios. Vamos colocar somente alguns para agradar um pouco os fariseus aí. Por isso ficaram esses livros históricos e os livros poéticos. Você vê que não se fala muito de Satanás, de demônio, dessas coisas aí. E nem de ressurreição de mortos. Pouquíssimas vezes vai falar. E os profetas, que eram dezenas, dezenas e dezenas, talvez centenas deles. Muitas formas de se pronunciar o nome de Deus. Iavé, Javé, Ia, El, entendeu? Vamos escolher os livros que terminam com a pronúncia El ou Ia, seguido ou não de S. Por isso, Ezequiel, Daniel, Joel, ok? Isaías, Jeremias, Malaquias, Miqueias, tá vendo? Terminado com El ou com Ia, seguido ou não de S. O único que vai destoar é o livro de Amós, ok? Então, ficaram esses 39 livros. A Torá, os 5 primeiros livros, os livros históricos e poéticos que não falam muito de anjos e demônios e ressurreição de mortos, e somente os profetas que terminam em El ou Ia. Com isso, queridos, o que eu quero dizer para você, muitos desses livros foram sim inspirados por Deus. O homem escolheu deixá-los de fora. Não foi Deus que escolheu esse cânon, entendeu? Então não há um número exato, preciso. As 3 linhas de raciocínio, que eram um pouco mais de 100, outra que era um pouco mais de 200, mas a que era mais aceita pelos judeus é que eram quase 300 livros. Entendeu isso aí?